A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um AdnaCast, mais um dia que estamos aqui com a palavra rema do Senhor, nesta série que realmente está ajudando muitas vidas. Nós estamos falando da série O Caminho da Excelência, e você que ainda não acompanhou os capítulos anteriores, por favor, vai lá e ouça, assista cada capítulo, que vai valer a pena para somar no teu crescimento, no crescimento da tua vida, né? E já vamos lá, dar um joinha, já curta o vídeo, compartilhe para os amigos, compartilhe para a família e vamos abençoar o máximo de pessoas que nós possamos alcançar e levar essa palavra que com certeza tem mudado vidas. E hoje, no nosso terceiro capítulo, nós vamos falar sobre ser resistente para permanecer no foco. Então nós temos que ter resistência para permanecer no foco. Esse é o nosso capítulo de hoje. E você tem resistência para permanecer no foco? É importante que todas as vezes que nós temos um projeto, um objetivo, um planejamento, ficam surgindo situações que querem dividir o nosso foco. Você tem o seu próprio negócio, por exemplo. Está prosperando, está crescendo, está começando a entrar dinheiro. Aí chega um amigo e fala assim, olha, eu tenho uma ideia aqui, e se a gente fazer tal coisa, isso que está dando muito dinheiro. E aí você ficou ouvindo, né? O que está dando muito dinheiro. E aí você começa a investir dinheiro, você começa a investir tempo, você começa a quebrar o foco, e aí nem aquilo que é novo e nem aquilo que já te sustentava começa a ter 100% do seu tempo e do seu foco. Isso faz com que você diminua o nível de energia que você tem colocado nos seus negócios, na sua vida, né? Seja ela familiar, profissional, né? Espiritual, mas no seu projeto de crescimento, de prosperidade. Quando você divide o foco, você tira a potência necessária, a energia necessária para que você possa romper e seguir adiante. Então é muito importante esse terceiro capítulo, porque se nós não tivermos resistência para permanecer no foco, nós vamos alongar muito o tempo que nós precisaríamos para atingir o objetivo. Você às vezes pode até chegar lá no seu objetivo, mas talvez levou 3, 4, 5, 10 anos e poderia fazer com 3 anos. Mas por quê? Porque no meio do caminho foi dividindo o foco. Eu, por exemplo, sou um grande exemplo disso, né? Minha vida, eu sou muito empreendedor, já tive diversos empreendimentos, eu acho que talvez 8 ou 10 tipos de negócio. E eu saía fazendo negócio. Tinha uma boa ideia, eu ia investir na outra boa ideia, tinha outra ideia, eu ia na outra ideia. E acabou que eu tinha um pouquinho de foco em cada coisa. Claro que pode chegar um tempo, um momento da sua vida, que você tenha um corpo de gestão que possibilite você fazer isso. Mas isso não é quando você está iniciando algo. Isso não é quando você está em algo que precisa da sua energia ali 100%. Não faça isso. Então, quando nós recebemos, né, ideias de pessoas que estão ali paralelo, vendo o teu crescimento, vendo a tua prosperidade, principalmente quando as coisas estão melhorando, as pessoas olham para você e vê você como uma oportunidade para elas. Então elas pegam oportunidades do mercado, que elas acham que dariam certo, e ela olha para você como a maior oportunidade delas para você investir o seu tempo ou o seu dinheiro, tá? Quebrar o teu foco, para que elas possam prosperar. Deixa eu te falar, as pessoas estão olhando você como oportunidade para elas, não com foco em te trazer novas oportunidades. Não quebre o foco daquilo que você está fazendo. Faça até dar certo. E eu me lembro que depois de algum tempo de empresa, as coisas começando a prosperar, começando a se deslanchar, eu quis me aventurar
no ramo de transportes. E meu pai já atuava na área e eu quis me aventurar, parecia algo lucrativo. E a pior coisa que tem é quando você vai pisar em terrenos que você não domina, né? E você começa apenas a ouvir o que as pessoas falam, porque isso dá dinheiro, porque aquilo dá dinheiro. E eu comprei alguns ônibus na época, aluguei um terreno, construí um escritório, fiz tudo do bom e do melhor. Fiquei ali com aquele negócio 2 ou 3 anos e perdi um rio de dinheiro. Por quê? Porque não era o meu negócio. Não era o foco que eu deveria estar. E eu quebrei o foco de onde eu deveria estar. Então, o meu negócio, que eu estou nele até hoje, que é aquilo que Deus me deu, né? Nós falamos até da oração lá, do pedido que eu fiz ao Senhor. Você que não assistiu os capítulos anteriores, assista, porque essa série ela vai... cada episódio é um capítulo do caminho da excelência. Mas eu quebrei o foco daquilo que Deus me deu. E aí, nem a empresa nova e nem a empresa que eu já tinha o meu foco 100%. E isso fez que eu alongasse, eu dilatasse, eu incumpridasse o caminho que eu tinha que trilhar para chegar no meu objetivo. Eu decidi, desde 2023 para cá, em ter o meu foco em um único negócio. O meu foco é só em um negócio. Quando eu digo em um negócio, estou dizendo em algo que precise da minha presença. Ah, João, eu quero investir em imóvel para alugar. Pode investir, não tem problema nenhum. O imóvel vai alugar, você vai receber o seu aluguel todos os meses, sua renda passiva. Não tem problema nenhum. Eu estou dizendo de negócio, de empresa, daquilo que você tem que estar lá todo dia, daquilo que você tem que fazer reuniões, daquilo que você tem que fazer planejamento. Estou falando disso. Você tem que ter um foco. Porque é apenas com foco que o raio laser fura. Raio laser é luz. Mas ele só fura porque tem foco. Se você quer romper, você precisa de foco. E para continuar no foco, você tem que ter resistência. Por quê? Porque tem dias que a dificuldade vem. Tem dias que você vai ter que passar alguma vontade daquilo que você não pode adquirir. Vai ter dias que você vai receber ligações que você não gostaria de receber, de cliente cancelando um contrato, de um dinheiro que tinha para cair não vai cair, enfim. E aí, se você não tiver resistência, você vai buscar alternativas. E o maior problema do ser humano é que com qualquer coisa começa a buscar alternativas, que eu chamo de plano B. B de bobo. Plano de bobo. Por quê? Porque o plano B te tira do foco do plano A, que é o seu principal plano. Tá entendendo? Quando vem a dificuldade, você tem que pensar como eu contorno essa dificuldade para continuar no meu plano A. Não posso perder o foco. Eu tenho que fazer até dar certo. Eu preparei também uma referência bíblica para nós refletirmos sobre o foco. Nós vamos falar novamente da vida e da missão de Neemias, a missão de reconstruir Jerusalém. Então nós vamos ler aqui em Neemias capítulo 2, versículo 17, que diz assim: Então eu lhes disse: Vocês estão vendo a miséria em que estamos? Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram queimadas. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais sendo motivos de zombaria. Neemias tinha um foco. Neemias tinha um objetivo, que era reconstruir os muros de Jerusalém, restaurar as portas de Jerusalém e devolver a Jerusalém uma dignidade de cidade, de povo.
que estava sendo saqueado o tempo todo. Mas na história de Neemias, nós percebemos que existiam diversas situações e razões para que ele pudesse esquecer ou perder o seu foco. Se não fosse o nível de resistência e foco de Neemias, ele poderia simplesmente chegar e olhar toda aquela cidade destruída, todos aqueles muros arrebentados, todas aquelas portas queimadas e dizer, nossa, isso aqui é muita coisa, isso aqui não tem jeito. Se o povo está aqui morando não deu um jeito, eu vou dar um jeito. Porque muitas vezes você até anima a fazer algo, mas quando você chega lá e vê o tamanho do problema, muitas vezes há o desânimo. Para quem não tem um nível de resistência e foco. Neemias, quando olha aquilo, o seu coração entristece, o seu semblante se abate, porque ele percebe o quanto o teu povo está sofrendo. E ele converte aquilo que todos olham como impossível em energia positiva, em mais fé para fazer o que tinha que ser feito. Mais fé para fazer o que tinha que ser feito. Quando você tem recebido um desafio, que você olha para ele e vê o tamanho que ele é, você tem usado esse desafio para ter mais fé para permanecer no foco? Eu já citei aqui para vocês que Deus não traz desafio fácil. Se você tem R$1 milhão na conta, Deus vai te trazer um desafio de 10 milhões. Se você tem 10 milhões, Deus pode te trazer um desafio de 100. Deus nunca vai trazer para você um desafio que não seja de fato um desafio. Desafiar é eu acreditar naquilo que, logicamente, não é possível ou que é muito difícil de executar. Isso é um desafio. E quando o Senhor quer te levar para um nível a mais, quando Ele quer trabalhar suas musculaturas espirituais, suas musculaturas emocionais, porque nós somos quase que 100% emoção. As nossas emoções, como você está, é como você vai se comunicar, o que você vai pensar, é como você vai agir. Então Deus traz o desafio para trabalhar essas musculaturas emocionais para você crescer, para você romper, para você ser uma pessoa mais resistente, ser uma pessoa de foco. Então nós temos que nos submeter aos desafios de Deus. Só que a primeira parte é quando você olha o problema, é quando você enxerga a dificuldade. Aí você decide, eu vou em frente ou eu desisto? Eu vou permanecer no foco ou eu vou criar outro planejamento? Permanecendo no foco, você inicia o seu planejamento, inicia o seu trabalho, inicia a construção desse objetivo. E você vai começar a receber aquelas dicas externas, que é, olha, é muito difícil isso dar certo. Olha, se eu fosse você, não fazia assim não. É melhor você desistir disso aqui, vai fazer outra coisa. Outros vão falar assim, nossa, que loucura. Outros vão falar assim, meu, tá óbvio que não vai dar certo. Você tá doido. Então nós temos que entender que a partir do momento que nós oramos a Deus, assim como Neemias fez, e colocamos na mão dele nosso objetivo, trilhamos nosso planejamento, nós vamos ter que enfrentar a dificuldade com resistência e foco. O quanto você resiste é o quanto você vai romper. Olha só, mais uma dica importantíssima. Importantíssima. Vou falar para essa câmera aqui. Nesse mundo, nessa vida, não é o dom
que vai fazer a pessoa prosperar e avançar. Não é dom, é resistência. Tem um monte de gente com dom que não está avançando. E muita gente resistente, disciplinada, que está avançando. Seja resistente. Esse mundo vence quem tem mais resistência. Claro, junto com o Senhor, porque a resistência verdadeira vem dele. Mas nós temos que ter a nossa resistência, sim, para resistirmos às ofertas que não devemos aceitar, para resistirmos ao desânimo, para resistirmos à vontade de parar, para resistirmos às boas, propostas. Então nós temos que resistir. Nós vamos abrir aqui em Neemias, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: Quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os adoditas souberam que a restauração dos muros de Jerusalém estava andando e que as brechas começavam a ser fechadas, ficaram furiosos. Todos se juntaram para vir atacar Jerusalém e criar confusão. E os inimigos, eles gostam de amedrontar. Eles gostam de gerar confusão para te enfraquecer, para te tirar do foco. Neemias tinha que lidar com os seus próprios desafios, porque tenho certeza que não era todo dia que Neemias acordava com toda a alegria no rosto. Tem vezes que a gente vai acordar com um pouco de desânimo, com dúvida, mas nós nunca podemos deixar de fazer o que tem que ser feito. Me lembro de algumas fases da minha vida que eu passei por algumas depressões. Tive minha primeira crise de depressão com 9 anos de idade. Faz parte da minha história. E eu já casado, com filhos, com uma empresa para cuidar, no momento que a empresa muitas vezes não estava numa boa situação financeira. E eu ali, depressivo, nunca deixei um dia de ir fazer o que tinha que ser feito. Às vezes eu acordava 4 horas da manhã, ia para a sala ali, ajoelhava no sofá, orava até umas 7 horas, me arrumava, depois ia trabalhar. Às vezes não se aguentando de tanta opressão, depressão, desânimo. Mas eu falava comigo mesmo, eu vou ter que agir hoje igual um robô, fazer o que tem que ser feito, porque robô não tem sentimento. Robô, você programou ele para fazer algo, ele vai fazer aquele algo o dia inteiro. E eu trabalhei muitos dias da minha vida como um robô, porque eu não podia perder o foco. Nem minhas emoções eu deixei quebrar o meu foco. E foi assim que eu fui rompendo, momento a momento da minha vida. Então eu imagino Neemias aqui, que com esses inimigos ameaçando, querendo guerrilhar, querendo amedrontar, quantos dias terríveis Neemias deva ter passado. Só que Neemias permaneceu olhando para o final, para aquilo que ele queria chegar. Ele permaneceu naquilo que Deus colocou à sua frente e acreditou que, por mais que ele não tivesse força, por mais que ele não tivesse ânimo, por mais que ele não tivesse disposição que seja, o Deus que ele servia ia dar tudo e qualquer energia, força, disposição que ele precisasse na hora certa. Às vezes o que nós temos que fazer é levantarmos da nossa cama. O que você tem que fazer é levantar da sua cama, tomar um banho, vestir uma roupa, sair, buscar oportunidades,
Ah, mas o mercado está difícil, a economia está difícil, o governo não está ajudando, não importa. As oportunidades só aparecem para quem está preparado e está em busca delas. Levanta, não perca o foco, faça até dar certo. Eu sempre uso muito nas minhas mentorias essa frase. Faça até dar certo. É isso que você quer? Faça até dar certo. Você conhece alguém que você encontra assim a cada, por exemplo, umas 2 vezes no ano, no máximo 3 vezes no ano, e cada vez que você encontra ela está te oferecendo algo diferente, porque ela estava vendendo uma coisa, agora já é outra, aí ela já abriu um outro negócio, e cada hora ela te manda uma mensagem oferecendo um trem diferente? Já conhece alguém assim? Acho que todo mundo conhece alguém assim. Essas pessoas, elas não têm resistências, elas não têm foco. As primeiras dificuldades que aparecem, elas desistem para começar algo do zero de novo. E esse algo do zero, dá alguns passinhos, começa outro algo do zero. E começa outro algo do zero. Passa anos e anos e anos, e aquela pessoa está na mesma situação, correndo atrás do próprio rabo. O povo de Israel, quando estava no deserto, se eles tivessem mantido o foco que Moisés trouxe, que era levá-los para uma nova terra, que manasse leite e mel, e eles mantessem o foco na fé, o foco naquilo que Moisés falava, eles não tinham ficado 40 anos rodeando o deserto. Porque eles só rodearam o deserto porque eles quebraram o foco. Eles quebraram o foco quando eles tiveram sede, eles quebraram o foco quando eles tiveram fome, eles quebraram o foco quando Moisés sumiu. Eles foram quebrando o foco, foram murmurando, a chegar ao ponto de construir um bezerro de ouro e idolatrar outro Deus, uma imagem. Isso é quebrar foco. Imagina se tivesse permanecido no foco. Moisés subiu para falar com Deus, pediu para ficar aqui, nós vamos ficar aqui até Moisés aparecer. Porque o que Deus fez até agora, as maravilhas que Deus fez até agora, de abrir o mar vermelho, mandar uma nuvem para cobrir do sol de dia, mandar uma coluna de fogo para poder aquecer a noite. Então vamos aguardar. Às vezes, as pessoas vão olhar para você e vai dizer assim, mas que loucura, já devia ter desistido. Mas não entende a palavra que você tem, a promessa que você tem. E se você ainda não tem essa promessa, então tem que buscar no Senhor. Porque o Senhor tem um plano para cada um de nós, para mim e para você. O Senhor tinha um plano na vida de Neemias, que era restaurar os muros e as portas de Jerusalém. E mesmo com toda a euforia dos seus inimigos, ele não perdeu o foco. E lá no capítulo, ainda no capítulo 4, no versículo 10, diz bem assim: então o povo de Judá disse, os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos, por isso não conseguiremos reconstruir o muro. Como eu disse, vai chegar o dia que parece que as forças estão acabando. Vai chegar o dia que parece que não dá mais, ou talvez está perdendo o sentido. Vai chegar o dia que você vai olhar para o lado e as pessoas que estavam do seu lado começam a desistir. Mas entenda, cada um toma uma atitude por si. Até a salvação é individual. Se eu quiser servir a Deus para salvar o meu filho, eu não vou conseguir. Porque quem tem que servir a Deus para ser salvo é meu filho. Então não importa se as pessoas ao seu lado estão desistindo, se você confia naquilo que Deus te entregou, siga em frente até dar certo. Siga em frente até dar certo. E aqui está dizendo que os povos, o pessoal já estava sem força, os carregadores. Já falando que talvez não conseguiria reconstruir os muros. Então, além da oposição externa, vai existir elementos internos que vai te gerar dúvida. Mas aquela dúvida que não pode demorar mais que meio segundo na sua cabeça. Tá difícil, mas eu vou continuar. Tá difícil, mas eu vou continuar. Tem um filme que eu assisti esses dias, eu não me lembro o nome dele agora, qual é, mas era um jovem, estava com os olhos, estava num campo de futebol,
com os olhos vendados e um outro jovem subiu nas suas costas e o técnico falou que ele tinha que dar alguns passos, né, de 4 pernas, assim, 4 patas assim no chão, com o seu amigo nas costas para frente, carregando aquele peso. Era um treinamento físico. E aí só que ele estava com os olhos vendados. E o técnico estava fazendo aquele experimento, começou a falar para ele, mais um pouquinho. Não, mais um pouquinho tá chegando. Não, mas agora mais um pouquinho tá chegando. E aí ele estava morrendo, não estava aguentando mais, e o técnico falava com muita energia, tá chegando, você consegue. O resumo é que quando ele caiu realmente, falou assim, eu não aguento mais. Ele caiu. Buf. Aí o técnico tirou as vendas dos seus olhos e simplesmente ele estava do outro lado do campo, ele tinha atravessado um campo inteiro com um companheiro nas costas. Então, Deus vai te dar a energia necessária para que você consiga atravessar todo esse trajeto sem perder a resistência e o foco. Uma coisa muito importante que nós vamos ler aqui também no capítulo 4 de Neemias, versículo 17, é sobre a vigilância. Mas vamos ver aqui o texto. Aqueles que reconstruíram o muro, aqueles que iriam reconstruir o muro, e os que carregavam fardos faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. Vai fazer parte do dia que você tem que avançar, mas também se defender. Para você ver o quanto é difícil você ter que, para manter a resistência e o foco, às vezes você está focando em construir algo, mas ao mesmo tempo você tem que pensar, mas espera aí, o que pode me atacar? Aonde que eu posso ser aniquilado? Qual é o meu ponto fraco? E o ponto fraco de Neemias era caso o povo, né, fosse mortos, né, o povo tirasse os seus trabalhadores, atacasse, quebrasse o que estava sendo feito, então ele precisava se defender. Então ele arrumou uma arma para cada um, falou assim, olha, você vai colocar tijolo, mas você vai também estar com a arma que eles precisar. Ó, você vai carregar madeira, mas aqui tem uma arma que precisa lutar. Fica atento, a qualquer momento nós precisamos lutar. E na nossa vida é assim. Não dá para baixar a guarda. Não dá para baixar a guarda. Não tem aquele momento que parece que as coisas começam a dar certo e que você começa aí 1 mês bom, 2 meses bom, 3 meses bom e você fica super animado. E aí você vai lá e já financia um carro novo, já pensa em mudar de casa, já quer fazer uma viagem, porque ali melhorou 2, 3, 4 meses, talvez 6 meses que deu uma melhorada, você já começou a fazer um monte de compromisso. Porque na sua cabeça tudo vai só melhorar. E de repente a coisa volta para trás. E você se vê numa situação difícil. É porque você baixou a guarda. É porque você estava querendo avançar sem procurar se defender e ter vigilância. Tá entendendo? Isso é um erro muito grave, não só na vida de empreendedores, mas nas vidas pessoais das pessoas. Às vezes você que é comissionado, por exemplo, recebe lá 3 meses seguidos de venda explodindo, de comissão boa, e você já começa a fazer um monte de compromisso a médio e longo prazo. Você vai financiar um veículo hoje, é pelo menos aí 24, 36 vezes, às vezes 48 vezes, 60 vezes. Tem pessoas que financiam um veículo em 5 anos, baseado numa rentabilidade de 6 meses. Aí daqui 6 meses, daqui 1 ano, muda a política, muda um monte de coisa, não consegue mais ter aquela renda e começa a entregar as coisas de mão beijada. Já vi amigos meus entregar carro com, tipo assim, muito dinheiro já pago, mas apenas para alguém assumir as parcelas.
sem pegar R$1 de troco. Por quê? Fez compromisso a médio e longo prazo com resultado de curto prazo. Nós temos que ter vigilância. Nós temos que ter prudência. Então, não baixe a guarda. Neemias aqui, o problema dele não era dinheiro, o problema dele era o ataque do inimigo, era a guerra mesmo. Mas ele não baixou a guarda. Fala, nós vamos seguir, nós vamos construir, mas fiquem prontos para lutar. Você quer crescer? Você quer avançar? Ótimo. Trabalhe para que os dias venham dias cada dia melhores, mas não esqueça, o dia ruim pode vir a qualquer momento e ele não agenda. As dificuldades, o dia mau, não agenda data e hora para acontecer. Não baixa a guarda. Teve um mês bom? Beleza, capitaliza. Teve outro mês bom? Capitaliza. Espere estabilizar o seu negócio, ou o teu trabalho, o teu emprego, a tua renda. Espere estabilizar, ter segurança para fazer um compromisso de médio e longo prazo. Resista, não perca o foco. E às vezes nós temos que resistir às nossas próprias vontades. Às vezes você quer comprar, vou comprar esse pacote de viagem aqui que eu estou vendendo bem. Calma. Você vai fazer um pacote de viagem 10 vezes com a venda boa que você está fazendo de um mês. Então isso muda muito o resultado final da nossa vida e faz a gente quebrar muito o foco. É muito importante que o nível de resistência que nós temos que ter seja muito sintonizado com Deus. Porque você tem que ter a resistência alinhada à sabedoria de Deus, porque talvez tem coisas que você tem que deixar ir. Tem coisas que você tem que tirar. Você está com foco aqui, mas tem coisas que estão atrapalhando. E essas coisas às vezes é pessoas, às vezes é processos. Então você tem que saber o que você tem que tirar. E você tem que saber o que tem que permanecer. Então o foco tem que estar muito alinhado com a sabedoria do Espírito Santo de Deus para poder nos orientar. Hoje eu digo que, de fato, o Senhor é dono do meu negócio. Porque todos os dias eu pergunto para Ele o que eu devo fazer. Antigamente, eu já acordava sabendo o que eu tinha que fazer. Hoje não, hoje eu digo, Senhor, vai em minha frente. Me instrua o que eu devo fazer. Porque se Ele é dono, eu tenho que ouvir o dono. Quem sabe tem que fazer as coisas é o dono. E isso não é só para a vida empresarial, isso também é para a vida como qualquer tipo de profissional. Se você é um gestor em uma empresa, se você é um subordinado, não importa. Você tem tarefas durante o dia, você tem objetivos durante o dia. Pergunta para o Senhor, qual é o caminho? O que deve ser feito? Por onde deve seguir? Porque se Ele é dono da sua vida, Ele tem que ser o dono das suas atitudes também. Amém? Glória a Deus. E esse é o 3º capítulo da série O Caminho da Excelência. Tenha resistência e foco. E não saia do propósito que Deus colocou na sua vida. E aqui nós ficamos mais uma vez com um capítulo do AdnaCast, essa série que está realmente abençoando muitas vidas. Se você ainda não curtiu o vídeo, curta o vídeo, compartilhe. Essa palavra, se ela fez algum sentido para você, compartilhe ela com muitas pessoas, com amigos, para que ela possa abençoar muitas vidas. Eu espero que essa série seja uma série que possa trazer muitos testemunhos, que possa edificar muitas vidas. E tem muita coisa ainda para aprender. São 14 capítulos, só falamos 3 capítulos ainda. São 14. Então temos mais 11 capítulos. Eu espero você aqui no mesmo horário, no AdnaCast, nessa série maravilhosa, O Caminho da Excelência. Até o próximo AdnaCast.